Muito bem. Iniciando agora o módulo 4, que é o módulo de correção do solo, onde abordaremos os tópicos sobre calagem, gessagem e fosfatagem. Correção do solo em calagem. A maioria dos solos sob pastagens são solos de cerrado. Estes solos têm alto grau de intemperismo, pH ácido, altos teores de alumínio, baixo teores de cálcio, magnésio e enxofre e baixo teor de CTC. Isso nós já discutimos. Deficiências de magnésio podem ocorrer em solos arenosos e solos turfosos, onde ocorre essa deficiência através da lixiviação ou da extração pela cultura, ou por um excesso de calagem calcítica ou adubações pesadas de potássio. Então nós temos que, aqui eu já coloquei logo de cara, né, que às vezes pode piorar ainda mais a deficiência de magnésio utilizando um processo, uma tecnologia aí, como é a calagem, que onde se proceder um erro de superdosagem, ao invés de se estar melhorando essa fertilidade do solo ou ajeitando algum problema ali com falhas de nutrientes neste solo, você está piorando a condição de fertilidade desse solo por um erro de planejamento de aplicação, né? Aqui nós citamos a calagem calcítica. Às vezes jogou demais, errou a recomendação, não viu os níveis de magnésio, errou a recomendação de qual tipo de calcário a ser utilizado, você vai super calar esse solo, né, através de um excesso de cálcio que vai carregar magnésio aí. E isso vai realmente elevar a deficiência neste solo. Onde você queria corrigir, você está piorando. A calagem, então, é um processo que aumenta o pH do solo, melhora a microbiota e também ajusta decomposição de matéria orgânica e aumenta a disponibilidade de fósforo. Solos que têm pH entre 6 e 7 não têm toxicidade de alumínio. Desculpe, não tem toxidez de alumínio e manganês. Tá? A disponibilidade de minerais que estão presentes neste solo é muito mais equilibrada. E a atividade dos micro-organismos que dão vida a este solo é muito maior, né? Quando a gente fala em solo, estamos falando de um elemento vivo, tá? Ele tem micro-organismo trabalhando ali, por exemplo, para decompor a matéria orgânica. Então, temos que zelar e cuidar também dessa microbiota do solo, pois ele ou eles, né, nos possibilitarão decomposição de matéria orgânica, mineralização do nitrogênio. Então tem vários benefícios que a microbiota do solo pode trazer para a melhora de produtividade das pastagens. Solos alcalinos, né, que são solos com pH acima de 7, são mais encontrados apenas na região nordeste, no semiárido nordeste brasileiro. No restante do Brasil, predominam solos com pH entre 4 a 5,5, que são solos ditos muito ácidos. Então, é de praxe, né, a recomendação de calcário antes de qualquer intervenção sobre alguma utilização de adubos. Eu quero trabalhar parte de adubação, a primeira coisa que eu tenho que pensar é calagem.
esta é uma recomendação, bem dizer, universal. Certo? E por que a turma recomenda isso aí? Olha só esse gráfico onde a gente tem a correção do solo através do aumento do pH, né? Então foi feito calagem para corrigir isso aí, e a disponibilidade de alguns nutrientes aí, de acordo que vai trazendo o pH de ácido para um pH mais alcalino. Nós temos aí uma faixa ideal nesse gráfico aí, que é essa coluna verde, que está entre o pH de 6 a 7, aonde a maioria das culturas se beneficiam através de teores de pH nesses valores entre 6 a 7. Podemos ver aí, e isso é uma condição que temos que ter em mente quando vamos começar a interpretar os níveis de cálcio, magnésio, né? Os níveis de alumínio, os níveis de potássio. Por quê? A recomendação da calagem tem que deixar equilibrado os nutrientes do solo. E tanto o excesso quanto a subdosagem vai trazer menor produção ou menor eficiência na utilização dos adubos aplicados ou da disponibilidade de nutrientes que já estão presentes na fertilidade basal do solo. Podemos citar aí, por exemplo, que quando aumenta o pH, vai deixando ele mais alcalino, tem uma menor disponibilidade ou um antagonismo com os microelementos, como ferro, cobre, manganês e o zinco. Tá? Podemos ver aí que tem uma parte interessante, né? Claro, por exemplo, o alumínio, essa linha vermelha, o que acontece? No pH entre 4,5 e 5, ele está alto. Você vai trabalhando a alteração de pH, esse alumínio tende a zerar. Isso nós já discutimos. Então, a calagem traz esses benefícios. Quando se trabalha o pH na faixa ótima, na faixa ideal para as culturas, nós conseguimos disponibilizar os nutrientes do solo e ter maior eficiência dos nutrientes aplicados via adubos. Nós vamos discutir aqui, um pouco para frente, que para pastagens podemos trabalhar de forma um pouco diferente. Nós já falamos lá atrás, mostramos aquela planilha lá com a saturação de base meta para algumas forrageiras tropicais. Então vamos começar a entender um pouco melhor o que a calagem pode trazer de benefício, né, e de eficiência aí na utilização quando faz a utilização dessa tecnologia. A calagem aumenta o rendimento de culturas já no primeiro ciclo após a aplicação. Eu vou começar aqui mostrando para vocês, já logo de cara assim, algumas afirmações que encontramos aí. Plantas são mais vigorosas e, se são mais vigorosas, extraem mais nutrientes que a calagem disponibilizou. Correto? Então, se ela aumenta o rendimento da cultura já no primeiro ciclo após a aplicação da calagem, vai deixar essa planta mais vigorosa. Planta mais vigorosa tem um sistema radicular muito mais ativo, muito mais denso, muito mais com maior volume de exploração de áreas de solo. O que acontece? Que essa planta também será mais exigente, ela extrai mais nutriente. Se a calagem disponibiliza nutrientes que estavam presentes no solo e essa planta agora ela está mais exigente e mais vigorosa, concordamos que
eu tenho uma possibilidade de faltar nutrientes para uma futura produção de pasto. Ok? Entenderam isso? É um ciclo, aqui vamos dizer, um tanto vicioso. Se eu deixo a planta mais sadia, ela extrai mais nutriente. Desculpe, se a calagem disponibiliza mais nutriente, esses nutrientes deixam a planta mais sadia extrai mais nutriente, consequentemente, o meu banco tem que repor isso. Se eu estou falando de reposição de nutrientes, às vezes eu vou esgotar essa composição basal. Então, entra as adubações. Neste ponto, temos que tomar as atitudes, né? Fazer as análises de solo, como a gente já demonstrou aqui. Se vai trabalhar com áreas mais intensificadas, plantas mais exigentes, mais extratoras, mais nutriente tenho que voltar a repor. Isso aqui, né, leva a uma conclusão. Não pode a calagem ser vista como investimento e trabalhar sob depreciação. Porque, teoricamente, a produção de um ano não é igual ao outro. Se o trabalho demonstrado acima dessa afirmação que nós colocamos aqui sobre o benefício da calagem, a calagem, ela já no primeiro ano, ela aumenta a produção. Se ela aumenta a produção, no segundo ano, se eu não aplico novamente esta fonte de insumo, teoricamente a produção subsequente será menor. A mesma coisa seria feita com o comparativo com as adubações nitrogenadas. Como não pode se depreciar adubos nitrogenados, né, para composição de custo, teoricamente também nesta afirmação podemos concluir que também não podemos depreciar o investimento em calagem. Né? Então, se fez a calagem para esta cultura, a próxima vai ter que repor nutrientes por adubação e vai ter que repor nutrientes por via calagem. Aqui nós já temos um paradoxo aqui, que é o seguinte: se tem trabalhos que demonstram que o pico de ação do calcário é na média após o segundo e o terceiro ano, vendo esta afirmação acima que a gente pôs aqui, qual o trabalho então de recomendação que nós vamos seguir? Então eu já deixo aqui essa primeira indagação e também essa primeira provocação com relação aos benefícios da calagem. Dizem que a movimentação do cálcio e do magnésio no perfil do solo é muito pequena quando este cálcio e magnésio é entregue via calcário. Solos com baixo teor de matéria orgânica, fertilidade basal já exaurida, pastos com baixa produção de matéria seca, trabalhos demonstraram que a calagem não aumenta a produção de matéria seca nesses pastos. Tem trabalhos também que mostram que, na média de várias compilações de vários trabalhos, o aumento de matéria seca, de produtividade de matéria seca de pasto é de apenas 1 a 2 toneladas de matéria seca por hectare ano. Então percebemos aqui também alguns trabalhos, né, alguns benefícios, alguns trabalhos mostrando que o benefício da calagem para pastagens ainda pode se trazer
fatos reais e também produtividades que não justificam a utilização desta tecnologia. Podemos consertar isso aí, esse carreamento do perfil de cálcio e magnésio no perfil do solo, através de adubações nitrogenadas, porque o nitrogênio ajuda a lixiviar e a movimentar esse cálcio e magnésio no perfil do solo. Já foi encontrado dessa forma a cálcio e magnésio a mais de 1 metro de profundidade, em projetos que duraram, por exemplo, 3 anos. Quanto maior é as doses de nitrogênio, maior é a intensidade de lixiviamento. Maior é a possibilidade de carrear esse cálcio e magnésio, que foi colocado via calagem superficial para um perfil mais profundo do solo. Então, isso é interessante. Nitrogênio agindo aí como um fator de ajuda, de fornecimento de cálcio e magnésio. Temos uma outra possibilidade, que é o uso do gesso, que também falaremos aqui. Então aqui nós já podemos computar 2 formas de carrear pelo menos o cálcio em perfil e magnésio em perfil mais profundos. Cortando então uma objeção muito utilizada, né, muito levantada por produtores, que aplicação de calcário em pastagens já formadas não traz benefício para pastos. Correto? Mas também temos o seguinte, temos um ponto muito importante, que quando se aplica a calagem, acontece a queima da matéria orgânica. Essa decomposição da matéria orgânica produz moléculas que complexam o cálcio e o magnésio e amplifica a movimentação desses nutrientes, dessas bases no perfil do solo. Então voltamos aqui naquela afirmação que pastos com baixo teor de matéria orgânica, fertilidade exaurida, né, baixa produção de matéria seca, porque não vai compor uma palhada, não vai compor uma liteira em cima desse perfil superficial do solo, não tem respostas à calagem. Isso tem que entrar no inventário de pasto para que você possa tomar a decisão quando da escolha da área para fazer os trabalhos de correção e adubação de solo para pastagens. Então, o teor de matéria orgânica, as adubações nitrogenadas ajudam então a levar o cálcio e o magnésio para perfis mais profundos do solo, fazendo o mesmo que o gesso. No entanto, nitrogênio é um dos nutrientes que mais aumentam teor de matéria seca. E matéria seca é composta de carbono e nitrogênio. E matéria orgânica também é composta de carbono e nitrogênio. Se eu aumento produção de matéria seca de pasto, aonde eu tenho uma utilização muito boa de até 80% dessa matéria seca produzida, eu tenho aqui algo perdendo em 20%
dessa matéria seca. E isso vai cair sobre o solo. Isso vai produzir matéria orgânica. Então, nitrogênio aplicado aumenta a matéria seca de pasto, que vai aumentar a minha quantidade de matéria orgânica no solo. Coisa que o gesso não faz. Então, estou falando isso aqui para demonstrar o seguinte: nem sempre tudo que é colocado na literatura como um prognóstico a ser utilizado, um protocolo, calagem, gessagem, fosfatagem, deve ser lançado dentro da fazenda como regra geral para manejo de fertilidade de solo. Ok? Vou mostrar alguns trabalhos aqui. Que Gomes e Prado, citado por Primavera em 2008, levantaram uma lebre aí muito interessante. Saturação de base mais baixas e pH mais baixos não interferiram na produção de biomassa de pasto, de vários tipos de pasto, de várias espécies forrageiras, mas comprovadamente nas que são menos exigentes, como o medículo, o jaraguá, o andropógo e a decumbens. Em ambiente onde ocorre grande retorno então de material orgânico na superfície do solo, há uma neutralização também do alumínio trocável. Se eu tenho uma menor participação do alumínio agora dentro da minha CTC, se eu tenho uma participação menor, menos alumínio nesse solo, consequentemente a raiz dessa pastagem poderá buscar uma exploração de solo numa área maior, aonde ela estava às vezes sendo atacada por teores de alumínio. Então ela estava barrando desenvolvimento radicular. Voltamos então à questão: se ela é uma planta mais vigorosa, é mais extratora. Se ela é mais extratora, eu tenho que monitorar e às vezes trabalhar com reposição de nutrientes com maior frequência. Isso acontece, o mesmo que acontece para o alumínio, acontece para o cálcio e magnésio. Tem um trabalho em Tifto 85 que omitiram cálcio, magnésio, cobre e zinco, mas colocaram nitrogênio e fósforo. Sabe o que aconteceu? Não teve redução nenhuma de matéria seca do Tifto. Outra provocação, né? Esta provocação aí que deixo mais esta aí para vocês aí estarem matutando. Então, quando se fala em calagem para pastagens, temos que realmente fazer um estudo muito amplo de todo o sistema, solo e planta. Não podemos, então, tomar decisões embasadas somente em recomendações pré-estabelecidas, protocolos de manejo de aumento de fertilidade de solo. Vocês têm que começar a entender o que é ligado dentro desse sistema, que eu já disse, é um sistema complexo,
e não complicado, tá? Vou colocar aqui mais um trabalhinho para mostrar para vocês que esse capim de baixa exigência, que é o Andropógo, tá? Trabalho feito lá em Vilhena, em Rondônia, demonstrando as respostas em produção de forragem tonelada de matéria seca por hectare que o Andropógo teve com dosagens diferentes de calcário, tá? Temos aí embaixo pH do solo era 4,2, alumínio de 0,7, depois vocês me falam se é alto, se é baixo, cálcio mais magnésio, fósforo só de 2,2 miligramas por decímetro cúbico. Então era um solo de baixa fertilidade. Foi trabalhado no estabelecimento deste pasto 40 kg de nitrogênio, 50 kg de P2O5 e 60 kg de cloreto de potássio, né, de K2O, de cloreto de potássio, de K2O, e 10 kg por hectare de um FTE BR12, que isso é fornecedor de micronutriente. O que podemos ver aí é o seguinte: na dosagem zero, o Andropógo estava produzindo 9 toneladas de matéria seca por hectare. Por este trabalho, quando foi feito as adubações de produção, o que acontece? De formação, de estabelecimento, jogou-se então, trabalhou com dosagens diferentes de teor de calcário. O que podemos ver aqui, que é o seguinte: de 300 quilos por hectare de calcário, ele pulou de 9 para 16, 17 toneladas de matéria seca. Ele quase dobrou. E foi entregue para esse Andropógo só o quê? 300 quilos de calcário. Bem dizer, isso aí até para distribuir lá deve ter sido complicado, né? Mas, olha só a quantidade. Seguindo, nós quadriplicamos o teor da dose de calcário, saindo de 300 para 1.200 quilos por hectare, e houve um incremento muito baixo em produção de matéria seca. Aumentou a produção de matéria seca? Aumentou. Só que foi muito baixo, de 16 para 23, teve um aumento de quê? De 7 toneladas aí de matéria seca por hectare ano. Sendo que nós aumentamos em 4 vezes a dosagem de calcário, para aumentar apenas 5 toneladas de matéria seca produzida. Então aqui é mais um demonstrativo que para pastos de baixa exigência ou de alta tolerância a saturações mais baixas, a pH mais baixos, mais ácidos, né? A presença de alumínio que pode causar toxidez, temos que realmente estudar a viabilidade do uso da calagem. Correto? Tem que entrar na conta, tem que passar no fluxo de caixa. Nesse orçamento, nesse trabalho de investimento, tem que ser passado dentro do fluxo de caixa total, global da fazenda. Correto? Porque foi mostrado aí que com 300 quilos por hectare está entregando um cadiquim de cálcio para esse capim. Ou está entregando uma saturação de pH na formação muito próximo aonde estava a semente, porque 300 quilos realmente deveria ser um solo muito bom, mas está demonstrado aí que não é esse
teteia de solo aí que está nesse trabalho aí que foi mostrado. Então, na tomada de decisão sobre correção de solo, tem que passar o crivo de inventário de pasto, forrageiras, o que são exigentes e o que não são, o que são tolerantes e o que não são, o que eu posso trabalhar de saturação mais altas, metas de saturação, metas mais altas ou saturações mais baixas. O que nós temos visto que elevação de saturação de base muito amplas em 1 ano, 2 anos de projeto, isso é muito complicado. Então pense que calcário não pode ser trabalhado no fluxo de caixa como poupança, depreciado, é investimento como qualquer outro insumo. Foi usado para produzir, se retirado, vai diminuir a produção de matéria seca. A não ser que não produzia nada. Como ninguém mede produção de matéria seca em fazenda, se eu joguei 2, 3 toneladas num pasto já formado, um pasto de recuperação, eu não sei se isso vai, ou se isso possibilitou realmente aumento de matéria seca. Naquela invernada que eu trabalhei, a parte somente de calagem. Então, fica aí essa pontuação para que vocês, sempre nas recomendações de calagem, faça um amplo estudo, um amplo planejamento das metas que vocês desejam atingir para aquela variedade de pasto que estará trabalhando. Então, observem aqui um trabalho que foi feito para o soja, que, observando ali a relação da aplicação de P2O5 em 2 dosagens e uma dosagem de calcário sendo de 2,5 toneladas por hectare. Essa calagem possibilitou a diminuição, né, porque a calagem liberou o fósforo que estava preso no coloide do solo, foi liberado esse fósforo para o soja. Então eles diminuíram a quantidade de P2O5 utilizado de 400 quilos por hectare para apenas 200 quilos de P2O5. Eu quero deixar a pergunta para vocês o seguinte: e se tivesse aplicado então somente os 400 quilos de P2O5? Ah, não, tudo bem, vai acontecer que o nosso fósforo vai acabar sendo absorvido, e tudo bem, muito bom. Mas qual foi o custo disso? Qual foi o custo de calagem, né? Toda vez que a gente pensar em calagem, tem que pensar que tem que aplicar, gente. Tá? Isso aqui usa máquina. Vento. É só quando você está aplicando isso aqui em agosto e acha que aquilo está calcareando seu solo. Tá? Vento não aplica calcário. Então você gasta para aplicar. Então tem que ir para a conta. O que acontece é o seguinte: se tinha um fósforo adsorvido, se tinha uma quantidade de fósforo preso na partícula do solo, a calagem fez o quê? Disponibilizou um pouco de fósforo para a solução do solo. Se disponibilizou para a solução do solo, a raiz, isso aqui é um soja, não é um pasto, tá? É um soja. A raiz conseguiu
absorver esse fósforo que estava na solução. Muito já se ouviu falar do tal do esquema de matar a fome de fósforo no solo. Moço, mata a fome de fósforo para a planta. Se eu tivesse, então, às vezes, né, isso são ponderações, tá? Não quer dizer que isso é empírico. Estamos aqui para discutir, para sair da caixinha de recomendações, de protocolo, correto? Estamos aqui para discutir pelo que nós já vimos até aqui. Se eu tenho uma quantidade de fósforo que já está dissolvido, se eu jogo em vez de 200, jogo realmente os 400, eu não vou superlotar isso aqui, por exemplo. Vai ter fósforo perdido para a solução, às vezes. Então você não mata a fome de fósforo no solo, porque isso é caro, isso é muito caro. Você mata a fome de fósforo para a planta. Então, precisamos saber o que? E nós vamos chegar lá. Essa exigência, por exemplo, de fósforo. Nós já mostramos lá atrás, lá no primeiro módulo, quanto na matéria seca é necessário ter a presença de fósforo. Gira em torno de 0,2%. Outra coisa, precisamos entender, para pastagens, principalmente, que é o nosso assunto, que é o seguinte: essa pastagem tem uma curva de crescimento. Aqui ela foi pastejada ou ela foi plantada. Então ela tem uma curva, um pedaço da curva que é muito rápido em crescimento. E sabemos que o teor de fósforo para as plantas é muito maior quando ela está na fase de rebrota ou de estabelecimento. Então só deixei isso aqui, sair um pouco do foco da calagem para mostrar para vocês algumas coisas que a gente tem que pensar quando for definir recomendações de calcário. Nem sempre vai ter a resposta. Muitos pecuaristas já nos perguntaram e se eu fizer somente aplicação de calcário? A resposta dada por nós é o seguinte: ok, doutor. Vamos pegar então a nossa invernada que queremos recuperar. Metade faz calagem, outra metade não. E aí vamos medir produtividade entre as duas áreas. Quanto subiu e quanto subiu. Ok? Não estou aqui não defendendo a calagem, é extremamente importante e principalmente eu vejo como uma grande ferramenta quando você vai fazer reforma de pastagens. Lembramos aqui novamente, não adianta pegar um pasto, o meu objetivo não é a reforma, é uma recuperação via aumento de fertilidade de solo. Não adianta pegar pasto rapado
com solo exposto, compactado, sem matéria orgânica, que a calagem não vai dar resposta. Ela simplesmente vai embora, o calcário vai embora com a chuva. Tá certo? Ele não vai ter resposta. Não tem absorção, não tem reação com pH, não tem fornecimento de cálcio e magnésio, porque não tem descida desses nutrientes para o perfil do solo. Você simplesmente jogou o seu dinheiro fora. Calagem para pastos a serem recuperados, a primeira coisa que deve se fazer é planejar um manejo antecipado deste pasto, ou fazer com que este pasto passe vedado por um período de chuvas, para que ele recupere a massa foliar, para que isso depois possa ser transformado. Muitos roçam este pasto no final de março, abril, para que faça a calagem em outubro. Então, entre, moçada, um ano antes aplicando manejo no que vocês querem recuperar, e se as condições de pasto estiverem dessa forma. Vamos falar então agora um pouco sobre custo do calcário e o famoso PRNT, que nada mais é que é o valor de qualidade do calcário, expressa a qualidade do calcário. Esse PRNT é o poder relativo de neutralização total. Calcários que possuem PRNT abaixo de 45%, por legislação brasileira, não podem ser comercializados. Tomem cuidado com isso aí. Sempre que forem trabalhar, peçam análise do calcário que forem usar. Tá? O PRNT indica que em 1 tonelada de calcário, o PRNT indica que 1 tonelada de calcário terá em 2 a 3 anos o mesmo efeito de correção de acidez do solo que, por exemplo, 660 quilos de KCO3 puro finamente moído, ou seja, PRNT de 100%. O que eu digo ali 660? Quando eu falei isso aqui, por quê? Se o PRNT do calcário mostrado para vocês, que vocês vão adquirir, tiver 60% de PRNT, isso quer dizer que para cada 1 tonelada deste calcário aplicado, se eu comparar com o calcário PRNT de 100%, eu poderia estar utilizando somente 600 quilos desse calcário. Então, esse tal exemplo aí de um PRNT de 70%, então 1.000 kg deste calcário fará a correção do solo da mesma forma que um filler, um calcário puro, 100% PRNT, faria com 700 kg. Ok? Então, PRNT é um valor de qualidade do calcário. Quanto maior, melhor, e menor a quantidade a ser utilizada de calcário. Tá? Vamos dar um exemplo aqui de composição de custo usando o PRNT. Vamos pegar aqui, na recomendação que teremos que fazer, através de um laudo de análise de solo, de uma invernada qualquer, teria que ser utilizado um calcário calcítico. Tá certo? Depois vamos exemplificar o que é um calcário calcítico. Vamos ter que usar um calcário calcítico. Dessa forma, este calcário custou R$ 90 a tonelada, mais R$ 100 de frete. Tem que ser computado.
Então ele chegou na fazenda custando R$ 190. Este calcário tinha ou tem 60% de PRNT. Este calcário vai custar por ponto de poder de neutralização R$ 316 por tonelada posto fazenda. É o custo dele pelo PRNT que ele tem. Dessa forma eu posso comparar com uma outra fonte ou uma outra empresa que disponibiliza calcário, calcítico também, aonde às vezes essa empresa poderia estar vendendo um calcário a R$ 120 a tonelada, mais R$ 100 de frete, mas com um PRNT de 80%. Este calcário da empresa 2 custará R$ 275 por tonelada, por ponto, né? Por tonelada de PRNT. Esse é o que ele realmente vai custar para neutralizar o seu solo. Dessa forma você faz a correlação entre um calcário e outro e vê qual é o custo pelo menor valor de PRNT que você vai adquirir o seu calcário. Correto? Aqui eu coloquei para vocês que o calcário pode ser classificado quanto a concentração de MgO ou óxido de magnésio, tá certo? Em calcário calcítico, aí tá errado aí, não é calcítrico, é calcítico, menos de 5% de magnésio. Calcário classificado como magnesiano, eles têm de 5 a 12% de magnésio. E o calcário dolomítico, que tem acima de 12% de magnésio. O calcário também é classificado, claro, como a gente exemplificou aqui, com seu teor de PRNT. Lembrando que calcários abaixo de 45%, por legislação brasileira, não deve ser comercializado. Então, nós temos calcário tipo A, que tem PRNT entre 45 a 60. Calcário tipo B, que tem PRNT 60 a 75. Tipo C, PRNT 75 a 90%. E PRNT, e o calcário classificado como D, na nossa legislação, é superior a 90% de PRNT. Correto? Então, isso aí são algumas classificações que vocês vão encontrar quando for procurar calcário para satisfazer as recomendações que terão que ser, as recomendações que terão que fazer para determinado solo sob a amostragem deste solo com relação às análises de solo aí. Correto? Então, isso é sobre calcário. Qual é a época de aplicação do calcário? Isso, claro, vai depender muito do planejamento, né? Errou o planejamento, você vai perder aquela janela que a gente sempre falou aqui do aproveitamento de maior eficiência de produção de matéria seca de pasto via uso de insumos. Então vamos lá. Quando pensamos que estamos falando em aplicação de calcário para pastos em formação, as plantas são muito sensíveis à acidez do solo quando são muito novas, principalmente logo após a germinação. Plantios de pasto ocorrem quando? Entre os meses de outubro até março. Janela, já definimos uma época de plantio, então vamos definir agora a época de aplicação, compra de insumo e por aí vai. Corretivos
tem que ter isso na cabeça, que corretivos levam um certo tempo para reagirem com os ácidos do solo. Não é aplicando e imediatamente terá uma correção do pH do solo. Isso tem um tempo de ação. Então nós temos que saber, quanto maior o PRNT, mais rápido é essa reação. Mais rápido é essa reação, menor é o tempo que você tem de necessidade para manipular o pH do solo através da calagem. PRNT mais baixo, maior é o tempo necessário que o calcário vai ter para poder reagir e alterar o pH do solo. Tá? Então, as aplicações de calagem, por recomendação, é ideal fazer entre 3 a 6 meses antes da semeadura para os pastos que serão reformados. E para pastos recuperados? E para pastos que vão ser recuperados, vão trabalhar manejo de aumento de fertilidade de solo, mas não passarão por uma formação. Para esses pastos também seguem a mesma recomendação. O calcário tipo filler, a cal virgem, né, são dois produtos diferentes, reagem muito rapidamente com o solo e podem ser aplicados até um mês antes da semeadura. Isso são trabalhos que demonstram isso aí. Eu particularmente prefiro trabalhar mesmo com cal virgem ou calcário filler entre 3 a 6 meses para aplicação. Trabalhos da Embrapa em cima de Brisanta demonstraram que a aplicação entre o final de abril e começo de maio teve ótimos resultados quanto a tanto para pastos, né, adubados, quanto recuperados, quanto para pastos em formação, tá? Então, a minha recomendação é que faça a aplicação do calcário ainda durante as últimas chuvas do período chuvoso, ou seja, entre março e abril, aplica-se o calcário nas áreas que serão trabalhadas em outubro, novembro do ano sequente, tá? Do mesmo ano. Então, aplicar entre março e abril. A maioria da turma aplica calcário entre julho, agosto e setembro para fazer plantios ou uso de adubos superficiais em caso de pastagem de recuperação nos meses de outubro, novembro ou dezembro. Se for usar em dezembro, se aplicou em agosto, muito bom. O problema é que o calcário necessita de umidade para proceder reação no solo. Não adianta eu aplicar em agosto e chover só em novembro e eu querer aplicar um adubo em dezembro. Esse calcário às vezes teve muito pouco tempo de reação, teve pouca pluviosidade em cima dele, né? Para que ele proceda toda a possibilidade de reação, de neutralização do pH. Então, planejamento antes de tudo. Que área eu vou fazer? Qual é o objetivo que eu quero para essa área? Se é formação, se é recuperação? E aí eu planejo a aplicação do calcário. Se eu tenho que aplicar calcário entre março e abril, eu tenho que proceder à coleta de análise de solo entre fevereiro e março, por exemplo.
Eu preciso de um lastro para que eu colete, envie, o laboratório faça o laudo, me devolva e eu tenha tempo para achar alguém para fazer a recomendação, cotar insumo, contar e comprar os insumos e fazer essa aplicação. Então, planejamento sempre. Um outro problema que a turma faz com essas aplicações entre agosto e setembro, e às vezes até outubro, é o seguinte: quando vai trabalhar pastos através de alguma adubação nitrogenada, que por via do adubo ureia, é quase que obrigatório, não é quase não, é obrigatório que a calagem seja feita realmente, pelo menos em abril, maio. Tem que ter essa reação inicial do calcário, ainda nas últimas chuvas do último período chuvoso, março, abril, maio, e as primeiras do próximo período chuvoso, setembro, outubro, novembro. Por quê? Quando se trabalha com adubações nitrogenadas, onde o adubo que fornece o nitrogênio é a ureia, o calcário faz uma reação e aumenta a atividade de urease dessa ureia. Essa atividade de urease faz que o amônio presente na ureia, que é o fornecedor de nitrogênio, volatilize. Então você acaba perdendo eficiência das adubações nitrogenadas quando se usa o adubo ureia. Então até aqui falamos um pouco sobre calagem, benefícios, uso, aplicação. Colocamos a pulguinha às vezes atrás da orelha de vocês aí para que não use, né? O porquê que eu recomendo não utilizar protocolo fechado de recomendações de saturação de base, de dosagem de calcário, né? Justamente, ou protocolos fechados de aumento de manejo de fertilidade de solo, aumento dessa fertilidade de solo, como um protocolo a ser utilizado às cegas, por exemplo, calcário, calagem, gessagem, fosfatagem, né? Sem definição de um objetivo, sem conhecimento do que vocês têm em mãos, enquanto solo, enquanto espécies forrageiras que vão ser trabalhadas. Então até aqui falamos um pouco, explanamos um pouco sobre isso aí, sobre a correção do solo via calagem. Eu sei que vocês devem estar doidos aí falando assim: quando nós vamos fazer as contitas para fazer as recomendações de calagem? Nós vamos chegar lá. Vamos entender primeiro calagem, gessagem, fosfatagem. Depois colocaremos realmente a mão na caneta e na calculadora aí e vamos fritar esse negócio aí em contas.